Este aí ele está no assunto, um dos mais importantes dos assuntos de geometria plana. Eu geralmente costumo dizer que áreas é como se fosse a redação para a parte de linguagens, porque ele resume, ele pega todas as aplicações possíveis para calcular as diversas áreas das diversas figuras, ok? Então, o que é que acontece? Eu poderia usar essa figura aqui, já está descrita para você, mas poderia falar de uma a outra. É o seguinte, quando você trata de curso superior, aí você pode dizer, lá vem ele com essa ideia de curso superior, calma. No curso superior, você consegue usar uma ferramenta para calcular a área de qualquer figura, ok? E essa ferramenta que você faz o cálculo de área de qualquer figura é denominado de integral. Como é que funciona? O cara pega uma figura como essa e divide em vários retângulos bem fininhos. E o cara faz o cálculo da soma das áreas desses retângulos, que é utilizando a ferramenta chamada integral. Já no ensino médio, a gente não faz uma subdivisão de vários retângulos, ele faz uma subdivisão como se fossem vários micro quadradinhos. Como assim? Imagina que eu pego qualquer figura e vou dividir em vários quadrados unitários. Unitários, quadrados tão pequenos, mas tão pequenos, que tendessem a ser do tamanho de quê? Do tamanho de uma grão de areia. Então, eu vou fazer isso com toda a figura. Eu vou dividir em vários quadradinhos tão pequenos que tenderiam a ser do tamanho de um grão de areia. Se eu pegar um quadradinho como esse aqui, que eu estou pintando de azul, e desse um zoom, então a área de um quadradinho desse, se eu dissesse que esse quadradinho tem lado 1, a área desse quadradinho é definido como uma unidade de área. Então, para que eu soubesse a área dessa figura inteira, pessoal, seria verificar quantos quadradinhos caberiam aí. Se tivessem 10 quadradinhos, como cada quadradinho tem uma unidade de área, então a área dessa figura seria 10 unidades de área. Se aí coubessem 150 quadradinhos, e cada quadradinho tem uma unidade de área, então a área dessa figura seria 150 unidades de área. Ok? Compreendendo isso aí, ele começa a expandir os diversos. Dentre as figuras mais clássicas, mais famosas, é o retângulo, que é que nós temos. Quando a gente pega um retângulo ordinário aqui, quando eu digo ordinário, é um retângulo qualquer, tá? Você pode, claro, subdividir esse cara em vários quadradinhos. Mas se eu dissesse assim para você que esse lado aqui mede 10, quantos quadradinhos unitários caberiam aqui? 10 quadradinhos. Se eu dissesse que esse lado mede 17, quantos quadradinhos unitários caberiam aqui? 17 quadradinhos. Então, ao invés de dizer que aí vale 10 ou 17, eu vou chamar essa medida de B. Então, nós podemos dizer que nesse comprimento aqui caberão B quadradinhos. Usando a mesma ideia, chamando essa quantidade de H, a quantidade de quadradinhos que caberão aqui vai ser H quadradinhos. E o que é que acontece? Se eu tenho a quantidade de quadradinhos daqui, a quantidade de quadradinhos aqui, e todas essas filas têm a mesma quantidade, como é que eu faço para contar isso aqui rapidamente, pessoal? Ao invés de contar um por um, só é pegar a quantidade de quadradinhos que cabem aqui e multiplicar por essa. Então, a quantidade de quadradinhos que caberão aqui dentro vai ser B vezes H. Então, a quantidade de quadradinhos é B vezes H. E como cada quadradinho desse tem área 1, é BH vezes 1. Por isso, que a área de todo e qualquer retângulo é base vezes altura. E, particularmente, eu prefiro dizer que é lado vezes lado. Eu prefiro chamar desse jeito. Compreendida essa história aqui, o que é que você pode analisar? Tem os famosos. Você tem um quadrado. Todo quadrado, ele é retângulo. O que é que difere? Que o quadrado vai ter todos os lados com a mesma medida.
Imagina que eu tenho um quadrado aqui. Todos os lados de medida L. Como a área do quadrado é lado vezes lado, então a área desse quadrado vai ser lado vezes lado. Ou seja, a área desse quadrado vai ser lado ao quadrado. E eu poderia dar continuidade com as diversas figuras. Imagina que agora eu tenho um outro paralelogramo. E lembrando que um paralelogramo é qualquer quadrilátero que tem os lados opostos congruentes e paralelos entre si. Deixa eu só limpar o olho aqui. Então, quando eu tenho essa situação aqui, imagina que eu tenho um outro paralelogramo, e é importante que você observe que se esse lado eu chamo de base, esse outro não pode ser chamado de altura, porque a altura tem que formar quantos graus com o solo, pessoal? 90. E esse lado aqui, ó, não está formando um ângulo de 90 graus com esse. Esse ângulo não é de 90 graus, tá? Então, se eu quisesse medir a altura dessa figura, seria calcular a distância desse ponto mais alto em relação ao solo. Essa medida seria a altura. Então, o que é que você observa? Você observa que a área desse cara seria o seguinte: a área desse cara seria equivalente a você calcular a área desse triângulo dourado com esse quadrilátero verde. Deixa eu ajeitar aqui. O triângulo dourado, mais o quadrilátero verde. Vamos organizar a figura. Beleza? Quando você organiza essa figura, o que é que eu preciso que você se ligue? Segura a onda. Quando você pega isso, a junção desse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, seria Bzão. Mas se eu quisesse pegar esse triângulo e recortar, eu poderia recortar esse cara e colocar aqui, ó. Então, eu vou fazer essa mesma coisa. Como assim, Kenji? Eu vou pegar, vou fechar aqui essa figura. E você vai observar que essa medida aqui é a medida de H. Se eu pintar esse triângulo azul aqui, o que é que eu posso observar? E eu acho que você entende, você concorda, que a junção do dourado mais o verde equivale ao verde mais o azul. Ou seja, a área desse paralelogramo original equivale, não é idêntico, equivale à área desse retângulo. E como essa medida aqui do lado esquerdo é idêntica, deixa eu apagar só aqui essa cor, essa medida aqui é idêntica a essa, então eu posso dizer que se a junção desse pedaço mais esse dá Bzão, a junção desses dois pedaços aqui vale Bzão. Ou seja, a área desse paralelogramo equivale à área desse retângulo de vértices rosa. Então, a área desse retângulo seria base vezes altura. Então, a área do paralelogramo, de qualquer paralelogramo, pode ser base vezes altura. Então, qual a diferença desse para o retângulo? A diferença desse para o retângulo é que no retângulo, a base e a altura são lados. Já nesse paralelogramo, a base é um lado sim, mas a altura não. Fechou aí? Só para a gente avançar um pouquinho mais, vamos falar do triângulo, e já a gente vai falar das suas variações. O triângulo, muitas vezes conhecido, muita gente já decora e fica assim, tem que decorar essas fórmulas. Tem, pelo menos as principais.
Desculpa o barulho aí. Que você tem um triângulo muito conhecido. Quando você estuda cinemáticos gráficos, é muito comum você se deparar com a área do triângulo. E muita gente memoriza que vai ser base vezes a altura dividido por 2. Lembrando que a altura tem que formar quantos graus? 90, não é isso? Então, quando o cara faz isso aqui, ó, base vezes a altura sobre 2, por que base vezes a altura sobre 2? Imagina que eu vou pegar essa figura, vou fechar aqui, e aqui eu também. Se você observar a figura inteira, isso aqui é um paralelogramo. E a área dessa figura aqui de baixo equivale a que fração do paralelogramo? Metade do paralelogramo. Não é isso? Então, se a área do paralelogramo é base vezes altura, a do triângulo, se é a metade, vai ser base vezes altura sobre 2. E aí a gente tem algumas variações de triângulos de extrema importância. Uma delas, que era uma perda de tempo quando era aluno, era quando o triângulo era retângulo. E eu ficava preso, tentando decorar. Como assim? Quando você tem um triângulo retângulo, a gente sabe que seus lados são chamados de catetos. B e C são catetos, e esse cara aqui é a hipotenusa. E uma coisa importante para você ficar ciente é que toda vez que você tiver um triângulo retângulo, se um cateto é base, automaticamente outra é altura. Então a área desse cara poderia ser base vezes altura sobre 2. E por que você disse que era besteira? Porque eu ficava sofrendo e ficava tentando decorar produto dos catetos sobre 2. E é melhor, ao invés de você decorar dessa maneira, você entender que se um lado é base, um cateto é base, automaticamente outra é altura. Uma outra forma que eu acho extremamente importante, que vale para qualquer triângulo, e eu acho que as pessoas não abordam ou não falam da significância dessa fórmula, esse outro. Imagina que eu tenho dois lados e um ângulo do triângulo. Se eu tenho esse lado C, B é a base, se C for a base e B é a altura, desculpe, não, né? Porque B tem que formar quantos graus com C? Teria que formar 90. Então, o que é que eu poderia fazer? Se C é a base, a altura dessa medida é vermelha. Então, eu poderia dizer que a área aqui, vou demonstrar, seria base vezes altura sobre 2. B eu tenho, C eu tenho e tenho alfa, eu não tenho H. Então, o problema da minha vida é esse cara aqui, ó, esse H. Mas olhando esse triângulo retângulo aqui, o que é que você observa? Cooperação trigonométrica envolve ângulo, cateto oposto e hipotenusa. Não é o seno? Então, se eu aplicar o seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Como eu quero o valor de H, B está dividindo, vai para lá multiplicando. B seno alfa é H. Então, onde tem H, vou fazer substituição. Então, a área vai ficar C vezes H dividido por 2. Em outras palavras, é assim, ó. Toda vez que eu tiver um triângulo e tiver um par de lados e o ângulo entre eles, um par de lados e o ângulo entre eles, a área vai ser lado vezes lado, vezes o seno do ângulo sobre 2. Agora, o ângulo tem que estar entre eles. Inclusive, essa fórmula serve para demonstrar a área do triângulo equilátero. Então, muita gente decora a área do triângulo equilátero e não está errado, você decora a sua fórmula, que é um resultado bem conhecido, mas, inclusive, eu poderia demonstrar a fórmula da área do triângulo equilátero daí. Se você parar para lembrar, qual é a área do triângulo equilátero? O triângulo equilátero, nós sabemos que todos os lados têm a mesma medida,
e cada ângulo mede 60. Então, se eu quiser demonstrar essa fórmula, eu poderia fazer assim, ó. Como eu tenho um par de lados e o ângulo entre eles, seria lado vezes lado, vezes o seno de 60 sobre 2. L vezes L dá L quadrado. O seno de 60, pessoal, é tabelado, raiz de 3 sobre 2, que eu vou dividir novamente por 2. Aqui vai ficar L ao quadrado, raiz de 3. Quem divide por 2 e novamente divide por 2, equivale a dividir logo por quanto, pessoal? Equivale a dividir por 4. Quem prefere fazer essas contas de forma tradicional usando as operações, divisão entre frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Então, a área do triângulo equilátero seria L quadrado raiz de 3 sobre 4. E com isso, essas fórmulas são as principais. Claro, a principal de triângulo é base vezes altura sobre 2. Na minha opinião, a segunda mais importante é essa. Quando eu tiver um par de lados e o ângulo entre eles, lado vezes o seno do ângulo sobre 2. Que, inclusive, cobra, ou melhor, cobre essa área do triângulo equilátero. Quem já precisa decorar a área do triângulo equilátero? Se você quiser. Mas um conselho vale a pena porque você tem várias aplicações, principalmente quando chega em geometria espacial com ela. Beleza? Vamos fazer uma aplicaçãozinha para a gente entender direitinho o que está sendo feito. Daí tem uma série de questões, inclusive, que são do Enem, tá? Para que a gente possa fazer as diversas aplicações. Então, se liga aí. Um casal e seus 2 filhos saíram com um corretor de imóveis com a intenção de comprar um lote, onde futuramente construiriam sua residência. No projeto da casa que esta família tem em mente, irão necessitar de uma área de pelo menos 400 metros quadrados. E após algumas avaliações, ficaram de decidir entre os lotes 1 e 2 da figura, em forma de paralelogramos, cujos preços são 100 mil e 150 mil, respectivamente. Use raiz de 3 sobre 2, 1 sobre 2 e 1,7 como as aproximações para o seno de 60, cosseno de 60 e raiz de 3. E para colaborar na decisão, os envolvidos fizeram as seguintes argumentações. O pai: devemos comprar o lote 1, pois como uma de suas diagonais é maior do que as diagonais do lote 2, o lote 1 também terá maior área. A diagonal aqui não vai importar. Essa diagonal, claro, vai ser maior que qualquer uma dessas, mas não significa que a área vai ser maior, tá certo? Porque só uma diagonal é muito pouco. Aí ele diz: mãe, se desconsiderarmos os preços, podemos comprar qualquer lote para executar nosso projeto, pois ambos têm o mesmo perímetro, também terão a mesma área. Isso é um erro muito comum. Ter o mesmo perímetro não significa que tem a mesma área. Se você observar aqui, o perímetro desse cara aqui, ó, 15 mais 15, 30, mais 30, 60, mais 30, 90. Aqui também 15 mais 15, 30, mais 30, 60, mais 30, 90. Os dois têm o mesmo perímetro. E você vai ver que quando o perímetro é fixo, por exemplo, como esse 90, o quadrilátero que tem a maior área é quando ele se transforma num quadrado. Mas, nesse caso aí, eles não têm a mesma área. Ele vai provar isso. Mas se você já caiu 2 vezes na prova do Enem. Então, se eu tenho um quadrilátero que tem perímetro 400, qual é aquele que tem maior área? Quando esse quadrilátero se transforma num quadrado. Ou seja, cada lado seria 100. Aí o filho 1, devemos comprar o lote 2, pois é o único que tem área suficiente para a execução do projeto, e assim vai. Então, antes de começar a discutir, esse é um dos problemas que tem essa habilidade que cobra desse problema, é uma das habilidades mais difíceis do Enem, que é a tomada de decisão numa situação problema. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente vai tomar uma decisão de qual lote comprar. Como é que a gente faz isso mais facilmente? Vai ter que calcular logo as áreas. A área do lote 2 é tranquila, como é um retângulo, a área de todo e qualquer retângulo é lado vezes lado. Então, a área do lote 2, 30 vezes 15, vai me dar 450 metros quadrados. Já a área do lote 1, o que é que eu posso fazer? Se aqui é 30,
15 não é altura. Então, tem dois caminhos. Eu posso procurar a altura, que como aqui é 15, aqui é 15. E posso fazer o seno de 60, cateto oposto sobre a hipotenusa. Que se você lembrar como é um paralelogramo, a área é base vezes a altura. A base é 30, a altura H. Isso é uma das maneiras de fazer, já eu te mostro outra. Se eu aplicar o seno de 60 nesse triângulo retângulo aqui, seno de 60 cateto oposto a H, dividido pela hipotenusa. O seno de 60, se você fizer com outra raiz de 3 sobre 2, que é H sobre 15, e eu posso tirar o valor de H. Como? 15 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, H vai ser 15, raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor de H. Então, a área vai ser 30 vezes o valor de H, que é 15, raiz de 3 sobre 2. Fazendo a devida conta aqui, se nós fizermos, né? 30 vezes 15, 450. Quando você pega 450 e divide por 2, 450 dividido por 2 dá 225. Ok? E se eu pego no lugar do raiz de 3, coloco 1,7, 225 vezes 1,7 dá 382,50. Ou seja, esse primeiro terreno é mais barato, mas ele não atende, pessoal. Não dá para fazer o projeto que a família deseja. Então não adianta comprar o projeto 1, o lote 1. Então o pai que diz que comprar o lote 1 está errado. A mãe que diz que comprar qualquer um dos lotes dá no mesmo, tá falso. O filho 2 também diz que deve comprar o lote 1. E ficou entre o filho 1 e o corretor. Porque o filho 1 diz: devemos comprar o lote 2, pois é o único que tem área suficiente para a execução do projeto. E o corretor diz: vocês devem comprar o lote 2, pois é o que tem o menor custo por metro quadrado. Não é porque, claro que ele tem o menor custo por metro quadrado, mas não é por causa disso. Ele vai comprar o lote 2 porque é o único que atende o projeto. Então a resposta correta, filho 1, letra C de casa. Esse exemplo 2 aí é um exemplo importante, tá? Também do Enem. E eu decidi seguindo aí. Simbora. Um arquiteto deseja construir um jardim circular de 20 metros de diâmetro e nesse jardim uma parte do terreno será reservada para pedras ornamentais. Essa parte terá a forma de um quadrado inscrito na circunferência, dentro da circunferência, com seus versos tocando a linha da circunferência, como está apresentado aí. E na parte compreendida entre o contorno da circunferência e a parte externa do quadrado, o contorno da circunferência aqui, ó, de azul, e a parte externa do quadrado, isso aqui, ó, essa borda. Lembrando que essa borda tem um nome. Essa borda é chamada de segmento circular, tá? Será colocada terra vegetal. E nessa parte do jardim serão usados 15 quilos de terra para cada metro quadrado. A terra vegetal é comercializada em sacos com exatos 15 quilos de cada. Ou seja, cada saco cobre 15 quilos. E cada 15 quilos, 1 metro quadrado. Ou seja, vai ser um saco por metro quadrado. Use 3 como valor aproximado para π e o número mínimo de sacos de terra vegetal necessário para cobrir a parte descrita no jardim, qual seria? É muito comum quando você trata de áreas, você calcular diretamente as figuras, mas quando você não tem as figuras diretamente, o que é comum? Você pega uma figura tradicional que você conhece e sai retirando as figuras que vocês conhecem. Aí vai dar a área desejada, que é esse caso. Se eu pegar a área desse círculo todinho e retirar esse quadrado, vai dar essas 4 bordas, que são os segmentos circulares. Então, a área vai ser a área do círculo menos a área do quadrado. A gente não comentou a área do círculo e vai pedir para você decorar, porque na hora da prova não tem como, você vai ter que decorar. A área de todo e qualquer círculo qual é? Lembra? Pi ao quadrado. E o lado quadrado é L2, L quadrado.
Ele diz que o diâmetro do círculo, que seria essa distância daqui para cá, vale 20. Se o diâmetro é 20, pessoal, sabemos que o raio é a metade, né? O raio é 10. Então, a área, π vezes 10 ao quadrado. E o problema da minha vida é achar o lado. Aqui é muito comum as pessoas se aperrearem, mas não tem para que se aperrear. Para achar o lado, nós temos duas opções. Ou nós aplicamos o teorema de Pitágoras aqui, que esse triângulo é retângulo. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo vermelho, a gente conhece obter a relação de L. Ou então você lembra que isso aqui é a diagonal do quadrado, e a diagonal de todo e qualquer quadrado é L raiz de 2. Como eu quero o valor de L, raiz de 2 está multiplicando, passou dividindo. E ao invés de simplesmente você querer racionalizar agora, não precisa, porque ele vai pegar esse valor de L e vai levar o quê? Ao quadrado. Então, fazendo a devida conta aí, onde tem π, ele manda usar 3, 10 ao quadrado é 100, e no lugar do L, vou colocar essa gracinha. Fazendo a devida conta, 3 vezes 100 dá 300. 20 ao quadrado, 400. Raiz de 2 ao quadrado deu 2. 400 dividido por 2 dá 200, pessoal. Quanto é 300 menos 200? Dá 100. Dessa área vale 100 metros quadrados. Ou, e como cada metro quadrado a gente tem analisado que equivale a um saco, então são 100 sacos. É muito comum também o pessoal tentar decorar uma outra fórmula, a fórmula do segmento circular. Honestamente, não vale a pena. Porque é muito comum, às vezes, quando você quer encontrar essa bordinha aqui, somente uma bordinha dessa, é você pegar essa fatia de pizza inteira, que a gente chama de setor circular. E esse setor circular, por exemplo, ele depende justamente do raio do ângulo central. Então, por exemplo, esse ângulo central aqui, ó, só para fazer o comentário. Esse ângulo central aqui é 90, é um quarto de círculo. Então, eu poderia dizer que essa fatia, ao invés de você fazer decorar a fórmula, 90 graus, nem um quarto de 360. Então, essa fatia vale um quarto do círculo inteiro. Então, isso aqui é um quarto de círculo. E se eu pegar esse quarto de círculo e retirar esse triângulo, vai dar exatamente o que eu desejo, que é essa borda. É uma forma de fazer. Beleza? Então, não vamos decorar coisas em vão, perder tempo com coisas em vão. Vamos fazer mais uma. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostra na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior que o da largura. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular, cujas medidas em metros do comprimento e da largura sejam respectivamente iguais a... Então, o que é que nós temos, pessoal? Basicamente, ele está afirmando no texto que a área dessa figura da esquerda é numericamente igual à figura da direita. Então, a gente, apesar dessas figuras terem a mesma área, a gente não pode dizer que elas são iguais. Também não são congruentes. O que a gente pode dizer matematicamente é que elas são figuras equivalentes, tá certo? Essa figura da esquerda é um retângulo, a gente sabe que a área de todo e qualquer retângulo é lado por lado. Então, a área aqui vai ser x vezes x mais 7. E a área da figura da direita é um quadrilátero não convencional. Mas se nós lembrarmos, é um quadrilátero convexo, né? Quando é que um quadrilátero é convexo? Quando toda vez que eu puder escolher 2 pontos dentro dele, e se eu ligar, o segmento sempre ficará dentro dele. Apesar de não ser um quadrilátero tradicional, a gente pode subdividir em figuras conhecidas, como o quê? Eu poderia dividir em 2 triângulos. Muita gente pergunta se poderia dividir em 2 triângulos desse jeito. Não está errado, um triângulo para cima e outro para baixo.
Mas seria mais interessante você dividir em dois triângulos, e quando você procurar triângulos, sempre de preferência, trabalhar com triângulos retângulos. Então seria mais interessante. Então, se eu pegar essa área 1, se 15 for a base desse triângulo, que é a altura? 15. Então a área 1 vai ser base vezes a altura sobre 2. Quando eu pego o segundo triângulo, se você observar, também é um triângulo retângulo. Se 3 for a base, que é a altura? 21. Então a área desse triângulo poderia ser base vezes a altura sobre 2. Então, a área do retângulo da esquerda vai ser igual à junção dessas duas áreas. Então vamos somar e vamos trabalhar com isso agora. Beleza? Então o que é que nós temos? Se você observar 15 vezes 15, 225. 225 dividido por 2 dá 112,5. 3 vezes 21 dá 63. 63 dividido por 2, 31,5. Se você faz essa soma, isso aqui vai me dar 144. Ou eu desenvolvo isso aqui, faço uma distributiva e vou obter uma equação de segundo grau, ou então eu posso pensar quais são duas parcelas que multiplicadas dá 144. Então, uma dica que você pode ter até verificação de números inteiros. Uma das formas de você fazer isso é fatorando. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, deu 9. Por 3, deu 1. Isso aqui são 6 parcelas. Eu tenho que dividir em 2. Então, eu posso pensar que um é isso aqui, 16. E a outra é 9. 16 vezes 9, sim, dá 144. E um é 7 a mais que o outro. Então, é perfeita essa dupla. Então, um é 9 e o outro é 16. Então, um lado é 9 e o outro é 16. Só tem um erro nessa questão que eu acho que eu modifiquei, que ele fala respectivamente o comprimento e a largura. O comprimento é 16 e a largura é 9. Mas eu acho que como eu modifiquei, a dupla é 9 e 16. Mas se é respectivamente, deveria ser 16 primeiro e depois 9. Fechou aí? Quem já não gosta de fazer desse jeito, eu poderia fazer pela desenvoltura aqui e aplicar a fórmula de Bhaskara? Perfeitamente. Beleza? Então, vamos seguindo. Vamos fortes. Questão 4. Pessoal, mais uma relação extremamente importante do triângulo, que isso aqui, inclusive, as pessoas achavam que era um excesso até cair na prova do Enem, tá? Que seria a área. Como é que eu faço se eu tenho um terreno triangular para dividir a área desse terreno em duas outras áreas de medidas equivalentes? A forma mais rápida. Imagina que eu tenho um triângulo qualquer, e aqui eu posso pegar uma figura como essa, triângulo qualquer, e eu vou traçar a mediana. Se você lembrar o que é a mediana, é um segmento que sai do vértice e divide o lado oposto no ponto médio. Essa é a mediana. Se você observar se ela é mediana, eu posso dizer que a medida dessa base é do tamanho dessa outra, pessoal. As bases são equivalentes. E as alturas dos dois seria a distância desse ponto mais alto em relação ao solo. Ou seja, a altura dos dois seria essa distância daqui para cá. Como a área de todo e qualquer triângulo é dada por base vezes altura sobre 2, base vezes altura sobre 2 é a área desse triângulo, e a área desse triângulo vai ser base vezes essa mesma altura dividido por 2. Ou seja, essas duas figuras terão áreas iguais. É a forma mais rápida de você dividir a área de um triângulo em duas outras áreas de áreas equivalentes. Imagina que, além de fazer isso, eu traçasse não somente um triângulo, ou melhor, uma mediana, e se eu traçasse todas. Como assim? Olha para cá. Deixa eu apagar aqui. Imagina que aqui eu quis traçar todas as medianas possíveis.
E se eu quisesse traçar todas as medianas possíveis, está sendo feito. Agora, x e x, y, y. Esse ponto de encontro das medianas é chamado de ponto G, baricentro. Tá claro que esse baricentro está dividindo essa mediana em dois pedaços. Se você não lembra, pelo menos pode memorizar agora. Esse pedaço de cima, será que é do tamanho do de baixo? Grosseiramente, não. Então, esse pedaço do de cima é o que do de baixo? Você lembra? Nós provamos em sala, e aqui com vocês, que essa medida de cima é o dobro da de baixo. Então, se é que eu chamasse de K, aqui seria 2K. Se é que eu chamasse de Z, 2Z. Se é que eu chamo de W, 2W. Sempre do baricentro para o vértice é o dobro que do baricentro para o lado. Moral da história, se eu pegasse esse triângulo e eu pendurasse esse triângulo no ponto G, que é o baricentro, ele ficaria em equilíbrio. Então significa o quê? Que essa área aqui todinha está bem distribuída. Ou seja, uma forma de você dividir um terreno triangular em 6 terrenos de áreas equivalentes é traçar as 3 medianas. Aí você pode dizer assim, que quando é que essas 6 áreas são absolutamente idênticas? Aí quando o triângulo fosse equilátero, o grandão. Se o grandão for equilátero, aí sim, as 6 áreas são idênticas. Se for um triângulo qualquer, são 6 triângulos de mesma área, numericamente de mesma área, mas não são áreas necessariamente idênticas. Beleza? Isso é importante. Seguindo essa história aí todinha, faltou falar sobre a área do trapézio. E muita gente também decora essa forma da área do trapézio, porque também lembra de cinemática, né? Como seria? Quando você tem um trapézio, nós temos dois lados denominados de bases, base menor e base maior, e tem essa medida aqui que é a altura. Eu quero dividir, quero calcular a área desse trapézio. Para calcular a área desse trapézio, eu poderia dividir essa figura em duas outras. Como assim? Imagina que eu tenho esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo dourado. Ok? Eu tenho esse triângulo dourado. E quando eu pego esse triângulo dourado, vou calcular a área dele. Depois vou pegar esse triângulo azul. Vou calcular a área dele. E somo. Essa é a ideia. A área desse triângulo dourado, que eu vou chamar de área 1, se B é a base, H é a altura. Então vai ser base vezes altura sobre 2. E a área desse triângulo 2, essa medida aqui da altura, pessoal, ó, é a mesma dessa distância daqui para cá. Então, se eu pegasse esse triângulo todinho e girasse, se B é a base, essa distância daqui para cá vai ser a altura. Então, a área da figura 2 seria base vezes altura sobre 2. Como eu estou querendo a área, eu posso fazer o quê? Posso somar essas duas áreas. E se você analisar aqui, eu poderia colocar H sobre 2 em evidência. Então, H sobre 2 vezes quem vai dar isso aí? Né? Bzão mais Bzinho. Por isso que o pessoal diz que a área de todo qualquer trapézio é base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Um carnicicultor tem um viveiro de camarão, cuja cerca na superfície tem um formato de um trapézio isósceles. A base maior e a altura desse trapézio tem medidas, respectivamente, de 45 e 20 metros. Para manter uma produção de qualidade, ele segue o padrão de 10 camarões para cada metro quadrado de área delimitada para o viveiro, com a produção atual correspondente a 6.000 camarões.
Mantendo o mesmo padrão de qualidade, ele pretende aumentar a capacidade produtiva desse viveiro em 2.400 unidades de camarão, com ampliação da área delimitada para o viveiro, modificando apenas a medida da base menor do trapézio. Em quantos metros ele deverá aumentar a medida da base menor do trapézio para alcançar capacidade produtiva? Então, o que é que nós temos, pessoal? Nós temos o trapézio isósceles. Ele vai fazer esse problema de duas maneiras, tá? Aí depois você verifica qual que você prefere. Segundo o texto, nesse trapézio, a base maior é 45, a altura vale 20. E a base menor, eu ainda não sei. Ele está dizendo que ele coloca 6.000 camarões nesse viveiro. E a área que ele coloca, ele diz que 10 camarões por metro quadrado. Então, o que é que acontece? Se eu tenho 6.000, se eu tenho 10 camarões em 1 metro quadrado, então se eu tenho 6.000 camarões, em quantos metros quadrados eu vou ter? X, uma quantidade A, se quiser. Como essa quantidade em metro, numericamente, é 1/10 da quantidade de camarões, então essa área vai ser 1/10 da quantidade de camarões. Então a área desse terreno aqui tem que ser de 600 metros quadrados. Se a área desse terreno é de 600 metros quadrados, a área vai ser o quê? Base menor mais base maior, vezes a altura dividido por 2. Com isso, eu vou achar o quê? 600, que é a área. Kenji, o que é que tu estás fazendo? O que eu estou fazendo é achando a base menor. Se eu pego 20 e divido por 2 dá 10, e esse 10 que está multiplicando aqui vai passar para o outro lado dividindo. 600 dividido por 10 vai me dar 60. 45 está somando, vai para lá subtraindo. Então a base menor vale 15. Mas ele quer aumentar essa base somente e manter essa base maior e manter a altura para que a capacidade aumente para 2.400 unidades. Então, o novo trapézio, pode ser que ele seja isósceles ou não, tá? Porque ele vai modificar a base, o novo trapézio a base manteve de 45, eu exagerei aqui. E a altura manteve de 20. Então, essa altura, manutenção, a base de 45 maior manteve, e essa base menor, delimitou. Como ele quer aumentar em 2.400 unidades, que é que a gente viu? 2.400 camarões, a quantidade de metros quadrados não é 1/10 da quantidade de camarões. Então, se ele vai aumentar em 2.400 unidades, ele vai aumentar em 240 de área. Então, o total de camarões agora vai ser 8.400. Esse 10 camarões em cada metro quadrado. 8.400 camarões em quantos metros quadrados? X. Com essa quantidade é 1/10 dessa. Essa quantidade vai ter que ser 1/10 dessa. Então, a quantidade de X vai ser o quê? 840. Essa área vai ser 840. Se essa área vai ser 840, vou fazer a mesma coisa. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, 840. 20 dividido por 2 deu 10. 10 multiplicando passou dividindo. 840 por 10 deu 84. 45 somando vai para lá subtraindo. Deu 39. Então, se a base menor era 15 e agora foi para 39, o acréscimo foi de 24. Uma outra maneira que as pessoas gostam muito de fazer esse problema, na verdade nem todos, né, fazem desse jeito, é o seguinte. Vê que sacada legal, que quem me disse foi um aluno. Ele disse assim, ó, Kenji, a gente tem esse trapézio e eu só vou mexer na base menor. Então vamos supor que eu estou manipulando aqui a base menor. E essa área que está aumentando é justamente a área que vai gerar essa nova capacidade. Então o que é que acontece? Se eu tinha 6.000 camarões e eu sei que 10 camarões tem 1 metro quadrado, então a área era 1/10 da quantidade de camarões, então essa área era 600. Então, se eu quero aumentar em 2.400 camarões,
Então, qual vai ser meu aumento? Vai ser meu aumento de 240, porque não tem que ser um décimo. Então, essa área que está sendo aumentada vai ter que ser de 240. Mas se você observar essa área, é a área de um triângulo, que eu não sei quanto é essa variação aqui, ó. Base. Se x for a base, a altura é 20. Então, a área dele vai ser base vezes a altura dividido por 2. E essa área vai ser quanto? 240. 20 dividido por 2 vai me dar 10. 10 está multiplicando, passou dividindo. X igual a 24. Letra B de Brasil. Você pode usar a fórmula do trapézio ou pode enxergar que ele daria um triângulo e você mataria facilmente. Valeu aí? Empresa de usinagem de peças, uma chapa de alumínio com formato de um triângulo retângulo. A ABC foi cortada a fim de se obter a chapa retangular ADF, como mostra a figura. Sabendo-se que a medida de BR vale 30 centímetros e a medida de EC vale 20. E além disso, que a área do triângulo ABC, pessoal, esse cara aqui é igual a 600. A área em centímetro quadrado da chapa retangular obtida é igual a quanto? Então, o que é que a gente tem, pessoal? O que a gente tem é o seguinte. Se você observar, eu poderia dizer para vocês que nesse triângulo aqui, o mesmo é semelhante a esse, que é semelhante ao grandão. Aí você me diz, Kenji, por que são semelhantes? Vamos lá. Primeiro, eu poderia dizer que o triângulo aqui é retângulo, né? Esse ângulo aqui mede 90 graus. Sei que esse ângulo é correspondente a esse, porque como isso aqui é um retângulo, esses lados são paralelos. Esse lado é paralelo a esse. E esse ângulo aqui também é 90. Olhando para esse triângulo pequenininho, ele tem um par de ângulos congruentes a um par de ângulos do grande. E ao mesmo tempo, como esse ângulo aqui também mede 90, eu posso dizer que os três triângulos, esse médio, esse pequeno e o triângulo grande, são todos semelhantes entre si. Fechado? Então, como os triângulos são semelhantes, o que é que nós observamos? Pessoal, esse lado é o que desse? É 1/2. Concorda comigo? Que se você pegar 30 e dividir por 20, dá 1,5, vale 1/2. Então, cada lado desse cara aqui vai ser 1/2 desse. Então, se esse lado eu chamar aqui de x, esse que é o correspondente oposto vai ser 1,5x. Se esse cara aqui, que está entre 90 e alfa, eu chamar de y, o cara que está entre 90 e alfa no grande, no médio, vai ser 1,5y. Compreendida essa ideia, você pode dizer que esse lado que vale 1,5x é congruente a esse, 1,5y, perdão, e esse lado que mede x também vai ser congruente a esse. Então, podemos dizer que aqui é x e aqui é 1,5x. Como ele está querendo a área em centímetro quadrado da chapa retangular, a área da chapa retangular, pessoal, a resposta desejada vai ser justamente 1,5y multiplicado por x. Então, temos duas opções. Ou eu acho x, acho y, e depois substituo, eu acho diretamente o produto deles. Quando eu olho para esse triângulo maior, ele me afirma que a área do mesmo é de 600 centímetros quadrados. E qual a área de todo e qualquer triângulo, pessoal? Se esse lado aqui eu chamar de base, esse aqui vai ser a altura. Então, eu posso dizer que a base vai ser 2,5y. A altura vai ser 2,5x. Então, base vezes a altura sobre 2. Essa área vai ser igual a 600. 2 aqui dividindo, foi para o outro lado multiplicando. 2 vezes 600 vai me dar exatamente 1.200. 2,5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, se eu pegar 1.200 e dividir por 2,5, dá 480.
ok? E você pega novamente esse 2,5 aqui agora e passa dividindo. 480 dividido por 2,5. Dá 192. Então eu sei que XY é 192. E se XY vale 192, pessoal, a área da chapa vai ser 1,5 vezes XY. Então, se eu pego 192 e multiplico por 1,5, vai me dar quanto? Vai me dar 1 vez e meia 192. Dentre as opções, certamente, vai me dar 288. Seria a resposta correta. Fechado? Nessa questão 6, existe um hábito, um erro muito comum, um hábito de um erro muito comum aqui. Eu preciso que você tenha cuidado com isso para não cometer bobagens. O que é que ele diz? Tanto em construções civis quanto em obras artísticas, a busca pela semelhança é um recurso de harmonização e estética. A figura a seguir apresenta as dimensões de uma pintura criada com base nesse recurso, e nessa obra os dois triângulos têm um ponto em comum, e as respectivas bases opostas a esse vértice são paralelas entre si. Além disso, os demais lados desses polígonos estão contidos em duas retas concorrentes, sabendo que a área do triângulo inferior é igual a 600 centímetros quadrados, a área em centímetro quadrado do triângulo superior. Então, aqui você pode fazer de duas maneiras. Se você observar, claro, esse ângulo é congruente a esse, porque são opostos pelo vértice. Esse lado é paralelo a esse. Isso aqui é uma reta transversal. Esse ângulo do lado direito, esse ângulo do lado esquerdo. São ângulos alternos, internos. Então, eu poderia dizer que eles seriam congruentes. Logo, esses dois triângulos são semelhantes. Como ele diz que a área desse triângulo de baixo vale 600 centímetros quadrados, a altura dele é 440, eu posso achar essa base. Porque a área de todo e qualquer triângulo seria base vezes a altura dividido por 2. Com isso, como sei a área, eu vou achar a base. 40 dividido por 2 deu 20. 20 está multiplicando, passou dividindo. 600 por 20 dá 30. Aí, o que é que eu tenho? Esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse. Então, o que é que nós temos? Essa altura é a metade dessa. Então, essa base é a metade dessa. Então, essa base aqui é 15. Então, a área desse triângulo de cima vai ser base vezes a altura sobre 2. Com isso, você vai ter área de 150 centímetros quadrados. Que é a resposta, letra A. A maioria das pessoas erram esse problema porque pensam da seguinte maneira. O que é que o cara faz? Deixa eu apagar aqui para ele ficar ligado e explicar tudinho. Primeiro, os caras precisam entender que as figuras são semelhantes e dá para se entender isso facilmente pelos ângulos, como nós vimos. Aí, o que é que muita gente diz? Ó, se essa altura é a metade dessa, desculpa, se essa altura é a metade dessa, então essa área é a metade dessa. Muita gente marca 300. Aí tá errado. Porque figuras semelhantes, razão entre áreas, não é igual a razão entre lados ou alturas. Razão entre áreas é razão entre os lados ou razão entre as alturas ao quadrado. Então, se eu quisesse montar uma relação, seria assim, ó. A área do pequeno. Peraí que eu me perdi. Um minuto só. A área do pequeno estaria para a área do grande. Assim como a altura do pequeno estaria para a altura do grande. Mas isso aqui é ao quadrado. A área do pequeno é o que eu quero. A área do grande é 600. 20 sobre 40 dá 1/2. Que quando eleva ao quadrado dá 1/4.
600 dividindo vai para lá multiplicando. 600 vezes 1 dá 600. Divide por 4 dá 150. É uma outra maneira de você fazer. Que não pode esquecer é isso, ó. Razão entre áreas é razão entre as alturas ou entre lados ao quadrado. Fechou? Então vamos seguir aí para ele continuar firme e forte. Pessoal, uma forma de você calcular áreas em geral, você pode generalizar, claro, mas, por exemplo, existem polígonos regulares que são conhecidos como o triângulo equilátero e o quadrado, que a área do triângulo equilátero nós já vimos que pode ser calculado por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A gente já viu que a área do quadrado pode ser calculada por L ao quadrado. Mas se for um pentágono, se for um decágono, como a gente calcula a área? Então, existe uma generalização para calcular a área do polígono regular em geral. Uma dica inicial que eu poderia dar a você é a seguinte: quando ele quiser a área de uma figura, e se você não souber a fórmula, uma dica importante para você é você tentar dividir em triângulos. Então, é isso que ele vai fazer com os polígonos regulares. Então, se você quiser se guardar essa dica de pegar a figura e dividir em triângulos, é uma boa dica. Mas caso contrário, se você não quisesse pegar essa dica, pessoal, você poderia simplesmente fazer o quê? Você poderia simplesmente pegar a figura e sair dividindo, é, calculando especificamente cada detalhe, que é o que nós iremos fazer agora, tá certo? Então, imagina que eu estou pegando aqui um quadrado, eu estou pegando um pentágono, eu estou pegando um triângulo equilátero e assim vai. E o objetivo disso é de calcular dessas figuras. Às vezes dá uma distorçãozinha aqui, a gente vai ajustando, nem sempre consigo fazer uma coisa perfeita. O hexágono regular talvez seja uma coisa melhor. E essa relação é extremamente importante que ele vai fazendo aqui. Então vamos embora. Vamos tratar aqui essas imagens. A gente vai ver que é uma bobagem aqui. Se não saiu perfeito, dá para entender razoavelmente. Voltando. Então, imagina que eu tenho essa família de polígonos. Esse hexágono tá horrível, pelo amor de Deus. Poucas vezes eu fiz um hexágono tão feio. Deixa eu fazer uma coisa melhor, pessoal. Desculpem aí, mas tem hora que eu sofro. Pronto, agora acho que vai ser uma coisa mais razoável. Então, deixa eu pegar aqui. Eu acho que agora foi, viu, pessoal? Agora foi. Imagina que eu tenho um quadrado, um triângulo equilátero, um pentágono regular e um hexágono. E claro, quando o polígono é regular, existe uma distância que só serve para polígonos regulares, que é a distância do centro dele para o lado. Essa distância tem um nome, esse nome é chamado de apótema. Ok? Isso serve para qualquer polígono regular. Isso aqui é uma apótema. A distância do centro para qualquer lado é sempre a mesma, é o apótema.
Imagina que eu posso pegar desse apótese, do centro do apótese, no centro do polígono regular e ligar para cada vértice, subdividindo esse cara em vários triângulos. E se eu calcular a área desse triângulo azulzinho, se eu calcular a área desse triângulo e multiplicar por 3, eu acredito que você entende que vai dar a área desse triângulo inteiro. Então, a área desse triângulo seria a base vezes a altura sobre 2, área do triângulo azul, vezes 3, aí dá a área da figura inteira. Eu poderia fazer a mesma coisa com esse meu quadrado. Se você observar, se eu calcular a área desse triângulo aqui, eu posso multiplicar por 4. A área desse triângulo seria base vezes a altura sobre 2, vezes 4. Eu poderia fazer isso para qualquer figura. Então, para qualquer polígono regular, eu poderia subdividir a distância do centro para o lado, que era o apótema, ligar para os vértices, formando vários triângulos. Se eu pegar L mais L mais L mais L, dá 3 L's. E o que é 3 L's, pessoal? É o perímetro. Então, no lugar de 3 L's aqui, eu posso colocar o perímetro, que é simbolizado por 2P. Então, se eu pego 2P e divido por 2, vai me dar P. Então, a área é P vezes A. Se eu pego L mais L mais L mais L mais L, dá 4 L's. Se eu pego 4 L's dividido por 2, também dá 2. 4 L's é 2P, dividido por 2 dá P vezes A. E eu poderia generalizar isso fazendo para qualquer polígono. E você vai ver que a área de todo e qualquer triângulo, polígono regular, desculpe, pode ser subdivididos em triângulos, em que a área vai ser P vezes A, onde P é a soma de das medidas de todos os lados, dividido por 2, é o semiperímetro, e o A é o apótema. Isso vale para qualquer polígono regular. No hexágono regular eu também poderia fazer isso, mas particularmente eu prefiro, quando eu me deparo com o hexágono regular, tá feio pra caramba esse hexágono, hein? Traçar as diagonais que passam pelo centro. Aí você diz, por quê? Porque se você abrir o olho, você o divide em 6 triângulos. E cada triângulo desse é um triângulo de que tipo, pessoal? Equilátero. Então, a área do hexágono regular eu poderia calcular como P vezes A, claro. Ou então eu posso traçar suas diagonais que passam pelo centro e você o dividirá em 6 triângulos equiláteros. Eu prefiro particularmente no hexágono regular calcular desse jeito. Beleza? E quando você avança nessa parte de polígonos, é aquela história que eu disse, quando você pega, se você observar, à medida que você aumenta o número de lados, cada vez mais a figura se aproxima de um círculo. Então, se eu aumentasse a quantidade de lados indefinidamente, a gente ia gerar um círculo. É como se nós disséssemos que o círculo é um polígono regular onde a quantidade de lados tende ao infinito. Então, a sua área também seria PA. P é o semiperímetro, ou seja, o perímetro do círculo é o comprimento da circunferência, que seria 2πr. O semiperímetro é metade, πr. E A seria a distância do centro para o extremo, ou seja, seria o raio. Por isso que a área do círculo é dada por πr ao quadrado. É uma fórmula que você vai ter que memorizar. Fechado? Outra fórmula importante que a gente trabalha é quando o cara pega um círculo como esse e o cara quer uma fatia de pizza, que a gente já comentou sobre isso, que essa fatia de pizza é chamada de setor circular. Essa fatia azul, ó. Isso aqui é uma coisa chamada setor circular. E como a gente calcular a área desse setor? Depende de duas medidas. Depende do raio claro e desse ângulo central. Quando esse ângulo é conhecido facilmente, é só fazer uma proporção como nós fizemos. Por exemplo, quando esse ângulo era de 60 graus, num problema anterior, 60 graus é um sexto do círculo inteiro, é um sexto de 360, então essa fatia equivaleria a um sexto do círculo. Então, ao invés de você decorar a fórmula, a minha opinião, pessoal, faz uma regra de 3. Como assim? Se o ângulo for de 360 graus, é porque é o círculo inteiro, πr quadrado.
Se o ângulo for alfa, a área é A. E aqui você faz uma regra de 3. Produto dos meus igual dos extremos. Trezentos e sessenta multiplicando, passou dividindo. Aí você vai dizer, que mas no material não tem essa fórmula, porque o ângulo, ao invés de usar em graus, ele usou em radianos. Então, se eu tivesse feito essa fórmula em radianos, seria 2π radianos. Estaria associado a um círculo inteiro, e o ângulo alfa em radianos seria uma área A, área do setor. Que se nós fizéssemos o produto dos meus igual dos extremos, 2π multiplicando passaria dividindo, aí é da fórmula que tem no seu material aí, ó. Isso aqui seria exclusivamente a fórmula da área do setor circular, R quadrado alfa sobre 2. Ou seja, seria essa fórmula aqui, ó, da fatia de pizza. Aí você diz, e se eu quisesse o segmento circular? O segmento circular, o que é que difere? O segmento circular seria equivalente a pegar essa figura e o segmento circular ter essa borda. Essa borda que é o segmento circular. Então, o que é que a galera faz para achar a área do segmento? A área do segmento vai ser a área do setor menos esse triângulo. A área do setor vai ser essa forma, R quadrado alfa sobre 2, se o for dado em radianos, e a área do triângulo vai ser lado vezes lado, R vezes R dá R quadrado, vezes o seno do ângulo sobre 2. E se eu colocar R sobre 2 em evidência, R ao quadrado sobre 2 vai ficar isso aqui, ó. Que é onde algumas pessoas querem decorar. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6, é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilizando o 3 como aproximação para π, a conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área ser pavimentada, é de que o material disponível em estoque. Então veja que ele diz que tem uma área pavimentada que é formada por um círculo com 6 metros de diâmetro e é toda cercada por grama. E a administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro da região. Então, se o diâmetro é de 6 inicial, o raio era de 3. E se ele vai aumentar o diâmetro em 8 metros, então o diâmetro agora seria 14 e o raio seria quanto, pessoal? O raio seria 7. Beleza? Então ele aumentou a região circular e esse raio aumentou em 4 unidades. Então o que é que acontece? A quantidade que ele vai cobrir agora vai ser justamente essa região que eu estou pintando de verde. E essa região que ele está pintando de verde, ele tem que verificar se temos grama suficiente. Então, para se calcular a área para isso. A área dessa região equivale a calcular o quê? Pegar esse círculo maior e tirar esse menor. Essa região é chamada de coroa circular. Então, a área da grama vai ser a área do círculo grande, que vai ser π raio ao quadrado, menos a área do círculo menor. 7 ao quadrado, 49, vezes π dá 49π. 3 ao quadrado dá 9π.
49π menos 9π vai me dar 40π metros quadrados. Se ele manda adotar π igual a 3, 40 vezes 3, 120 metros quadrados. Se eu tenho 100 metros quadrados de área para ser coberta, porque eu tenho grama para isso, vai me faltar quanto? Vai me faltar 20. Então, a resposta é a letra E da escola, que diz que não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Resposta, letra E da escola. Pretende comprar uma mesa capaz de acomodar 6 pessoas, de modo que, assentadas em torno da mesa, cada pessoa disponha de pelo menos 60 centímetros de espaço na borda do tampo da mesa, que deverá ter a menor área possível. Na loja visitada, há mesas com tampos nas formas e dimensões especificadas. Mesa 1, hexágono. Deixa eu abrir aqui um espaço. Então, mesa 1, deixa eu copiar essa questão para a gente fazer um local mais tranquilo. Vai agora. Então, ele vai pegar a mesa 1, pessoal, e ele diz que a mesa 1 é um hexágono de lado 60. Então, claro que você vai ter, vai conseguir colocar 6 pessoas, e cada uma dessas pessoas vão ter 60 centímetros de espaçamento. Perfeito. Qual o grande problema? O grande problema aí é que eu não sei se é aquele que vai ter a menor área. Então, é isso que a gente precisa saber. Se a área vai ser a menor possível. Tá claro? Então, é o que a gente vai fazer agora. Aqui você consegue colocar um em cada pessoa. E se você lembrar do hexágono regular, se eu ter essas diagonais que passam pelo centro, nós o dividimos em 6 triângulos equiláteros. E nesse caso são triângulos equiláteros de lado 60. Então eu vou deixar assim, para verificar se nas outras comparações eu posso formar triângulos equiláteros de lado 60. Tanto a mesa 2 quanto a mesa 3 são retângulos, um de 120 por 60 e um de 130 por 60. Quando você olha já a mesa 3, o que é que acontece? A mesa 3, pessoal, é um retângulo de 60 por 120, então certamente vai dar 6 pessoas sim. No tampo, nesse lado do retângulo maior, você consegue colocar 2 pessoas, e no retângulo menor, você coloca uma pessoa. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por que você pulou já para 2 e a para 3 excluiu a 2? Porque a mesa 2 é uma mesa também retangular, em que um dos lados é 60 e o outro é maior ainda, 130. Então, se é maior, vai dar também 6 pessoas, sendo que a área vai ser maior. Como ele está querendo a de menor área, já consigo eliminar a mesa 2. Ok? Kenji, mas e aí? Quem é maior? A área desse retângulo ou a área do hexágono? Ele pode calcular, não tem problema. Nesse caso aqui do hexágono, você pode dizer que a área do mesmo vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é dado por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E já a área do retângulo, você vai ter o quê? 60 vezes 120. Se nós analisarmos aqui, sem fazer muita conta, tá? Nós podemos fazer algumas substituições. Então, por exemplo, comparando, se você não quiser fazer conta, aqui tem 60, aqui tem 60. Então, para comparar sem fazer a conta, você vai fazer o quê? Vai verificar quem é maior, 120, que é o fator multiplicativo que falta aqui, ou esses fatores que faltam. Quando eu faço 6 vezes 60, dá 360. 360 por 4 dá 90. Então, essa conta vai ficar 60, que está pintado de dourado, e esse cara aqui vai ficar 90, raiz de 3. Pessoal, se eu pego 90 e multiplico por raiz de 3, que é aproximadamente 1,7, você vai verificar o seguinte: 90 vezes 1,7 vai me dar quanto? É 9 vezes 17. 9 vezes 17 dá 170, tirando 17,
153. Então, como aqui vale 60 vezes 153 e aqui 60 vezes 120, com certeza a área do retângulo é menor. Então, até agora, meu forte candidato é o retângulo. Muita gente erra na mesa 4, porque diz, claro que a mesa 4 é a menor área que tem. É verdade, porque é um quadrado de lado 60. Mas, veja só, se o é um quadrado de lado 60, você não consegue colocar 6 pessoas no espaço de 60. Então, a mesa 4 já poderia ter descartado. E a mesa 5, ele diz que é um triângulo equilátero com lado 120. Então, se eu tenho um triângulo equilátero com lado 120, se você parar a observar, eu posso colocar 6 pessoas aqui também, cada lado. E quando você tem um triângulo equilátero, se eu ligo seus pontos médios, você vai dividir em triângulos equiláteros. Então, aqui são 4 triângulos equiláteros. Então, de lado 60. Então, se eu calcular 4 vezes a área do triângulo equilátero, que vai ser ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 4 com 4 cortou. Então, a área vai ficar 60 vezes 60 raiz de 3. Esse 60, que é um fator multiplicativo, já é igual a esse aqui. Mas 60 raiz de 3 é menor que 120. Se aqui fosse raiz de 4 seria 2. 2 vezes 60 daria 120. Então, 60 raiz de 3 é menor que 120. Então, a área da mesa triangular vai ser uma área menor que todas as outras, de tal maneira que comporta 6 pessoas. Resposta, letra E de escola. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, a placa parada obrigatória é utilizada em locais em que condutores devem obrigatoriamente parar os seus veículos antes de acessar ou cruzar a via, devido ao potencial de risco de acidente. Essa placa é a única com formato de octógono regular, o que facilita sua identificação de diferentes pontos de vista. Ao pesar uma placa R1 para colocar em um dos cruzamentos de seu condomínio, um síndico percebeu que a identificação das dimensões da placa no site eram basicamente 80 por 80, o que ele considerou se tratar do comprimento horizontal e vertical da placa, conforme indica a figura. Com base na consideração do síndico, a área em centímetro quadrado da placa pesquisada é igual a... Então, ele está querendo a área da placa, pessoal. Se ele quer a área dessa placa, como é um octógono regular, é muito comum você ter várias opções. Que é uma das opções? Uma das opções é você fechar essa imagem aqui, ó, essa figura em cima e embaixo, de tal maneira que forma um quadrado. Então, vai formar um quadrado, e nesse quadrado, o que é que você observa? Esse triângulo que está aqui, esses triângulos, são triângulos, retângulos isósceles, que o que fica para cima vai ficar para baixo. Então, o que é que eu posso fazer? Se ele está querendo a área desse octógono, eu posso calcular a área do quadrado inteiro e retirar esses 4 triângulos menores. Essa é a ideia. Então, a área do octógono vai ser a área do quadrado menos 4 vezes a área desse triângulo que eu estou chamando de A1. Mas se nós analisarmos aqui, se eu pegar esse triângulo aqui, pessoal, é idêntico a esse, que é idêntico a esse, que é idêntico a esse. Então, se eu pegar esse triângulo retângulo e juntar com esse, vai dar um quadrado. Se eu pegar esse retângulo e juntar com esse, vai dar outro quadrado. Então, esses 4 triângulos, eu vou dizer que são 2 quadradinhos. Ok? A área do quadrado grande, a gente pode dizer que vai ser L ao quadrado, ou seja, 80 ao quadrado. E o que a gente precisa agora é fazer o quê? O que a gente precisa agora é achar o lado do quadradinho, que seria o lado desse triângulo retângulo, porque o quadradinho seria esse. Beleza? Então, o que é que nós temos?
Se esse pedacinho aqui eu chamo de x, eu posso dizer que esse outro aqui também mede x. Se eu quiser fazer o teorema de Pitágoras aqui, ou seno, cosseno, que você achar mais conveniente, se eu aplicar Pitágoras, você vai encontrar que aqui é x raiz de 2. Mas se você não lembra, por que isso, Kenji? Porque se você parar para lembrar aqui comigo, essa imagem aqui forma um quadradinho. Se essa imagem forma um quadradinho, isso aqui vai ser o que do quadradinho? A diagonal do quadrado. É diagonal de todo e qualquer quadrado, lado, raiz de 2. Beleza? Sendo que lado raiz de 2 significa o quê, pessoal? O lado do octógono também. Então aqui também vale lado raiz de 2. E aqui vale o mesmo x que esse. Então, se eu pegar esses três lances, qual? X mais x mais x raiz de 2, x mais x 2x, mais x raiz de 2 vai valer 80. Então, eu vou achar o lado desse quadradinho e basicamente acabou o meu problema. Então, para facilitar a minha vida aqui, sobrando espaço no cálculo, veja aqui, voltando na equação, a área do quadrado 80 ao quadrado dá 6.400. Como esse quadradinho aqui tem lado x, então a área dele vai ser x ao quadrado. Então eu preciso baixar ou o valor de x, ou o valor de x ao quadrado, que eu concluo o meu resultado. Beleza? Se eu pegar esse valor de x aqui, x é um fator comum. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar x em evidência. Se eu colocar x em evidência, você vai ter 2 mais raiz de 2, que é igual a 80. 2 mais raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então x vai ser 80 dividido por 2 mais raiz de 2. E o que é que é natural fazermos? O que é natural nós fazermos é racionalizar essa coisinha. Então, para racionalizar uma soma com raiz quadrada, o que, que a gente faz, pessoal? A gente multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. Então, por 2 menos raiz de 2. Então, quando nós multiplicarmos aqui, em cima, numerador com numerador, multiplica. E embaixo, denominador com denominador. Você pode fazer chuveirinho. Ou você lembra que isso aqui é chuveirinho, ou então você lembra que isso aqui é o produto da soma pela diferença. E o produto da soma pela diferença é um produto notável que vale o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você não quiser usar o produto notável, se você quiser desenvolver, vai dar o mesmo resultado. Fechado? 2 ao quadrado, 4. Menos raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então vai ficar 4 menos 2, que vai dar 2. (80 dividido por 2 vai ficar 40, vezes 2 menos raiz de 2. E agora, o que a gente precisa fazer aqui é substituir. Então, basicamente, a área vai ficar 6.400 menos 2 vezes esse cara ao quadrado. E aí é uma paciência bem oriental, para que a gente não tenha problema nessas operações. Kenji, o problema da área do octógono, basicamente, era foi liquidada aqui, pessoal. O problema foi operacional, que você pode ter achar que ficou um pouco mais complexo. Ok? Aqui é um distributivo. Então, o que é que eu tenho aqui? 2 vezes 40 ao quadrado, 1.600. E aqui é um produto notável, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais uma vez, quem não gosta do produto notável, você faz ele vezes ele. Fechado? Então, quando você desenvolve essa conta aqui, 4 mais 2, 4 mais 2, 6.
fica 6 menos 4 raiz de 2. Desenvolvendo essa continha aqui, lá vamos. 1.600 vezes 6. 1.600 vezes 6, pessoal, dá 9.600. 9.600 vezes 2, 9.600 vai me dar 19.200. Fechado? O que é que eu tenho? 1.600 vezes 4 raiz de 2 dá 6.400. 6.400 vezes menos 2 dá 12.800. Raiz de 2. Feito essa análise aqui, vamos operar. 12.800, raiz de 2. Se eu tenho 6.400 e tiro 19.200, então vai me dar menos. Vai me dar 12.800. Então, se vai me dar 12.800, o que é que eu posso fazer? O máximo que eu posso fazer aqui é colocar 12.800 em evidência. Se eu coloco 12.800 em evidência, vai me dar raiz de 2 menos 1, que seria a letra A de aprovado. Que já é um problema trabalhoso, não é verdade? Muito trabalhoso. Então tem que se aperrear e tem que pensar o que é que eu aprendo com tal problema. Ok? Um determinado evento foi apresentado em 3 momentos por 3 apresentadores diferentes, C1, C2 e C3. Ao final desse evento, os 3 apresentadores subiram ao palco para a realização do encerramento. Nessa fase final, foram utilizados 3 canhões refletores que projetaram luz da forma centralizada sobre cada um dos apresentadores, conforme indica a figura. Sabe-se que a luz oriunda de cada um desses refletores projeta sobre o piso uma região circular de 1 metro de raio, e que a interseção dessas regiões determina a zona R de maior intensidade luminosa, que proporciona ao público uma melhor visualização do palco. Sabendo que a distância de quaisquer 2 apresentadores é de 1 metro, a área da zona R em metro quadrado. Então, o que é que a gente sempre fala, pessoal? Se a gente tem mais que uma circunferência, o primeiro passo é você ligar seus centros. E essa ligação dos centros vai dar o raio, que é 1. O mesmo ocorrendo para cá e o mesmo ocorrendo para cá. A região com maior intensidade luminosa é justamente essa região R, que é essa região aqui, que é como se fosse esse triângulo curvilíneo. Esse triângulo curvilíneo requer essa região azul, rosa, que é um triângulo equilátero, mas ainda assim temos essas 3 bordinhas verdes. Então é a área rosa, mas a área verde. Lembrando que essa área verde equivale ao quê, pessoal? Um segmento circular, não é isso? Então, vamos calcular. A área R é a área do triângulo equilátero, mais 3 vezes a área do segmento. Como isso aqui é um setor circular de 60 graus, por quê? Porque o triângulo é equilátero. Então, se eu pegar esse setor circular aqui e retirar o triângulo azul, vai me dar o segmento verde. Então, a área do segmento vai ser a área do setor menos a área do triângulo. O setor circular eu posso fazer usar a fórmula, mas se você observar, esse setor circular aqui, seu ângulo central é de 60 graus. Como 60 graus vale 1/6 de um giro completo, então a área desse setor aqui equivale a 1/6 do círculo. Então, ao invés de escrever a área do setor, eu vou dizer que vai ser a área do círculo sobre 6. E se eu ajustar aqui, o que é que eu tenho? 3 vezes a área do setor dividido por 6, menos 3 vezes a área do triângulo. Quando eu pego a área do triângulo e retiro 3 vezes a área do triângulo, vai me dar o quê? Vai me dar menos 2 vezes a área do triângulo. Simplificando aqui 6 por 3,
Então vai ser a área do círculo dividido por 2. E a área do triângulo eu posso calcular ou pela fórmula do trem equilátero, ou aquela lá do vezes lado vezes o seno do ângulo dividido por 2. Como isso aqui é um trem equilátero de lado 1, a área vai ser o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a área do círculo, pessoal? Agora do círculo, deixa eu apagar aqui. A área do círculo vai ser o quê? Vai ser πr ao quadrado sobre 2. Simplificamos 2 com 4, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Então, simplificando mais ainda, 1 ao quadrado dá 1, vezes π dá π, vai ficar π sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, ou poderíamos escrever π menos raiz de 3 sobre 2. Com isso, a resposta, letra D de dado, e a gente volta na próxima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.